Resenha Rural na área, sejam muito bem-vindos ao 15º episódio do nosso podcast Resenha Rural, canal de comunicação da Rural Service com os profissionais e simpatizantes do agronegócio. Este que vos fala é Lucas Schalf, sou um engenheiro agrônomo e hoje nós vamos falar sobre o Plano Safra 2024-2025. Esse episódio é um complemento do episódio que foi gravado na mesma época do ano passado. Ele está disponível aqui nas playlists, tanto do YouTube quanto no Spotify, onde a gente explicou um pouco o Plano Safra em si, o que significa o Plano Safra, quando ele é lançado, por que ele existe, o que ele contempla. Então, hoje nós vamos falar um pouco mais sobre a atualização deste plano, né? Foi lançado há 2 dias atrás, no dia 3 de julho de 2024, o Plano Safra 24-25, e com diversas mudanças, como sempre tem, novidades. E para começar, seria importante a gente contextualizar um pouco o momento do agro que nós estamos vivendo, né? Então, nós estamos num momento em que temos um certo equilíbrio nos preços das commodities, né, um equilíbrio comparado à época de pandemia, né, que nós estávamos vivendo nos anos passados, e guerras, e então é uma época mais estável nesse sentido. Óbvio, nós sempre vamos ter interferências mercadológicas, climáticas, que vão sim interferir um pouco nos valores e na margem do produtor rural e toda essa questão. O que é importante para a gente partir de pontapé inicial é entender que o agro hoje no Brasil, ele precisa de cerca de 1,1 trilhões de reais por ano para rodar. Esse é o valor para custear, para financiar todas as operações do agro. Esse é o valor estimado que a gente precisa, e hoje ele é distribuído de diversas maneiras, certo? Então, nós temos sim os fundos do governo, que são créditos subsidiados, com juros equalizados. Nós temos também as operações de barter, que financiam por meio da troca, né? Então, quando o agricultor ele vai, por exemplo, plantar uma lavoura, e a unidade de recebimento entrega para ele os insumos, ele vai cultivar essa cultura, vai colher e vai entregar os grãos de volta como forma de pagamento para essa unidade de recebimento. Essa é uma outra forma de custear essa lavoura. Tem também os fundos de capital, tem os créditos privados. Então, todo esse conjunto de valores, ele dá um montante de aproximadamente 1,1 trilhões de reais. Então, o Plano Safra, ele, como a gente já falou no episódio anterior, ele existe desde os anos 80, né? Nos anos 80, ele era responsável por 100% do financiamento do agro, e hoje esse número, ano após ano, ele vem caindo, né? Então, o financiamento foi muito bom isso, né? A gente diversificar essa forma de financiar o produtor rural, é muito melhor para todos os agentes, até para o próprio produtor rural, estimula a competitividade, né, entre os fomentadores e fornecedores de crédito, né, mas hoje o Plano Safra em si, o crédito do governo, subsidiado, ele corresponde a cerca de 30% do que é utilizado pelo produtor rural para custear as suas operações, para financiar as suas operações. O valor do Plano Safra hoje, ele é recorde. Assim como outros anos também foram recorde, esse valor do Plano Safra, ele tem crescido ano após ano. Então, o desembolso do governo federal para o plano, ele aumenta ano após ano. Então, vocês vão ouvir notícias de que esse Plano Safra é recorde, é o maior montante da história. Sim, é o maior montante da história, mas é importante dizer isso, que todos os anos foram montantes históricos, porque mesmo que represente só 30% do financiamento, né, os custos de produção vêm aumentando, a produção brasileira vem aumentando, então o valor, o montante total do Plano Safra, logicamente, ele acompanha também o crescimento do agro brasileiro.
Então esses valores aumentaram, aumentaram abaixo do que nós esperávamos um aumento maior. A gente sabe qual que é a realidade hoje dentro do governo federal, essa necessidade de contenção de gastos, a responsabilidade fiscal. Temos também um contexto no dia de hoje que é um cabo de guerra entre o Banco Central e o governo federal. Então, tudo dentro deste contexto prejudicou um pouco no entendimento nosso e pelo até o que o próprio governo federal passa para a gente, prejudicou um pouco esses valores. Então, nós esperávamos um montante maior, mas houve sim uma melhora. Houve uma melhora no montante total, sendo que o total passou de 364 bilhões de reais para 400 bilhões de reais, isso para a agricultura empresarial, certo? Estamos tendo já há alguns anos a separação da agricultura familiar da agricultura empresarial. Então nós temos um pouco dessa diferença, que eu vou tratar mais da agricultura empresarial, que é a nossa área. Para a agricultura familiar também houve um aumento, então houve um aumento para os dois, certo? Mas aqui no caso, para a agricultura empresarial, o que a gente observa? Que a manutenção da taxa de juros, ela deixou a desejar um pouco. A gente vê, por exemplo, para o médio produtor, as operações de custeio, elas continuaram em 8% ao ano, as taxas de juro, e para demais produtores, elas continuam em 12%. Certo? Então não houve melhoria, não houve alteração da taxa de juros do plano safra passado para esse plano safra de agora. Mother Frota Pronamp, Mother Frota, que como eu falei naquele episódio do ano passado, a gente explica um pouco ali, que é para compra de maquinários, principalmente. Então ele também, para o Pronamp, não houve alteração na taxa de juros, mas ele teve uma alteração, uma queda de 1% para o Mother Frota demais produtores. Ele passou de 12,5% ao ano para 11,5% ao ano da taxa de juros. E o Mother Frota Pronamp, que não houve alteração, ele passou continua em 10,5% ao ano, era o mesmo de antes. O PCA também não houve alteração, na verdade a grande maioria das linhas de crédito não houve alteração. Então nós ainda temos o Moderagro a 10,5%, Pró-Irriga a 10,5%, temos os programas que o governo vem dando mais incentivos, ele quer incentivar o Renovagro, por exemplo, são práticas sustentáveis e práticas ambientais, o Renovagro, demais e o Renovagro ambiental, respectivamente 8,5% e 7% ao ano. E o Renovagro recuperação e conservação também 7% ao ano. PCA até 6 toneladas fica em 7% ao ano a taxa de juros. Inovagro 10,5%, Prodecop 10,5%, Procap também 11,5% e Pronamp 8%, já falamos, investimento empresarial 10,5% ao ano. Esses valores, eles não são o que nós esperávamos, Tendo em vista que nós observamos do ano passado, de junho do ano passado para cá, uma redução no valor da taxa Selic, que é o nosso referencial para estabelecimento dos percentuais de juros. Nós saímos de junho de 2023 de um percentual da Selic de 13,65% para a atual taxa Selic de 10,5%. Então houve uma queda maior que 3% na taxa Selic, e nós praticamente não tivemos manutenção da taxa de juros no plano safra. Então foi uma surpresa muito ruim para nós, em desacordo com as nossas propostas, inclusive que a Rural Service, com o intermédio da APEPA, que é a Associação Paranaense das Empresas de Planejamento, levou para o Ministério da Agricultura. Nós tínhamos a proposta de uma redução de pelo menos 1% em todas as linhas da agricultura empresarial, redução essa que não houve. Nós temos o contexto do cabo de guerra, entre o governo federal e o Banco Central, e a alegação do Ministério da Agricultura é justamente
que o Banco Central, as ações do Banco Central estão impossibilitando a redução dessa taxa de juro, o que, na nossa opinião, não faz muito sentido, tendo em vista a queda da Selic de 3%. Então já tem uma queda, né? O que o governo espera é que se reduza ainda mais a Selic, né? Mas já está reduzida, então por que não reduzir essa taxa de juros, certo? Então, isso é uma coisa que deixou muito aquém todas as entidades do agro, todo mundo manifestou essa discordância, e nós seguimos tentando entender e tentando auxiliar os agentes para que a gente possa melhorar o crédito rural, melhorar o subsídio, fazer com que o produtor acesse melhor esses recursos. Em relação ao montante total, nós tivemos um aumento, tudo isso no montante final, né? Então, nós temos um montante disponível para aquela linha e temos a taxa de juro daquela linha, certo? Então, a taxa de juro não teve influência, o montante sim subiu o valor que está disponível para o plano safra atual, ou seja, que a gente espere que mais produtores consigam acessar esses juros subsidiados, essas melhores condições de financiamento. Nós temos alguns descontos nos percentuais de taxa de juro quando temos atividades consideradas pelo Ministério da Agricultura como sustentáveis, certo? O principal problema dessas atividades sustentáveis que nós enxergamos são a forma com que elas são classificadas como sustentáveis. A CNA havia proposto para o Ministério da Agricultura que o respaldo dos engenheiros agrônomos, das assistências técnicas, fosse o suficiente para que o produtor se enquadrasse como boas práticas sustentáveis. Hoje, nós temos a convicção, a gente sabe como é que é na prática, que o produtor já usa práticas sustentáveis. A grande maioria dos produtores já faz rotação de cultura, já faz correção de solo, realiza plantio direto. Então, na verdade, seria uma simples formalização disso, né? Todos os agricultores praticamente já deveriam ter acesso a esses benefícios. Mas o Ministério da Agricultura, ele exige que tenham as certificações. Então, isso tem sido um entrave para nós na prática. Desde o ano passado já tinha essa condição de uma taxa de juros, uma redução especial de 0,5% ao ano por prática, né? Por prática que fosse realizada. Então, nós temos, por exemplo, aqui o Programa de Boas Práticas Agrícolas, que é o BPA-MAPA, Produção Integrada, que é o PI Brasil, Produção Orgânica Certificada. Tudo isso a gente requer um certificado, né? Então, a gente sabe que essa não é a realidade dos produtores, muitos realizam as práticas, mas não tem isso certificado, né? Até porque os próprios órgãos de certificação não dão conta de certificar todo mundo em tempo hábil, né? Nós fazemos, em média, assim, 2 operações por safra, se for ver o custeio agrícola em si, né? Uma no verão, uma no inverno. Então, a gente entende que isso já deveria ter esse benefício para os agricultores. Infelizmente, não foi contemplado isso. Não tivemos uma redução na taxa de juros, então, nem para os programas que estão sendo incentivados, né, pelo governo. Então, PCA, Inovagro, Pró-Irriga, Renovagro, eles incentivaram isso por meio do aumento do volume de recursos. Então, sim, é uma forma de incentivar. E o que chama atenção também foi a redução da taxa de juros, ou seja, um incentivo extra para o programa Moder Frota D+. Então, não foi uma solicitação muito específica da maioria dos agentes. O que nós entendemos é que justamente a aquisição de maquinários, existem muitas linhas de crédito já disponíveis no mercado privado, né? Os bancos dos próprios maquinários, né? Dos próprios fornecedores de maquinários, eles possuem bancos próprios. Então, essa redução de juros poderia sim ter vindo em uma linha mais adequada para o momento, é o que nós acreditamos, mas houve essa redução aí para o juro do Moder Frota. E uma outra questão aqui interessante foi a manutenção das análises do CAR. Então, foi um problema sério que nós tivemos durante o ano passado, pois o CAR ele não é uma plataforma
de estrutura fundiária, né, de validação fundiária. Ele é uma plataforma para questões ambientais. Então, nós sabemos ali, a gente trabalha com o CAR desde quando começou, a gente sabe como é que era no começo, qualquer um entrava lá no site e fazia um polígono, certo? Então aconteceu muita sobreposição de CAR, muito CAR foi feito errado, a gente sabe que a qualidade do sistema do CAR também é baixa, não é das melhores, aqueles mapas ali que a gente tem que desenhar. Então isso travou muitas operações no começo, no plano safra passado. E a gente sabe também que os CARs não dependem do produtor rural para ser analisado, eles dependem do próprio governo, né? O governo tem que analisar esses CARs e dar um julgamento, se esse CAR vai ser aprovado ou recusado. Então isso gera muita morosidade e trava as operações de financiamento, porque você pode ter um cara ali que precisa de ajuste, você ajusta e você ainda vai depender da análise e aprovação para você conseguir acessar esse recurso. Então o CAR é sim uma ferramenta muito excelente na questão ambiental, foi uma evolução, mas a gente questiona essa correlação com o crédito rural. É óbvio que o crédito rural tem que sim ter correlação com boas práticas ambientais, com práticas sustentáveis, com a proteção das florestas, mas a forma com que está sendo feita hoje, ela gera muita morosidade para o sistema. Isso já foi passado, o ano passado, ele melhorou um pouco, houve sim algumas melhorias ali, nós começamos a conseguir exportar os arquivos que eram georreferenciados de dentro do sistema do CAR, adequar as nossas áreas àqueles polígonos, mas ainda é uma questão que ficou em aberta, não houve manutenção nenhuma desse último plano safra. Agora, mudanças muito grandes nós tivemos em relação ao Proagro. O Proagro, nós já falamos um pouco dele no último programa também, então é um programa de garantias do governo federal, muitas vezes ele é confundido com o seguro, porém ele é operado pelos próprios bancos com relação ao governo, né? E o Banco Central, ele não tem nenhuma seguradora privada como é feito o seguro agrícola, não tem o ressegurador por trás. Então já foi anunciado há alguns meses atrás, a ministra Simone Tebet, ela já deu uma entrevista muito polêmica, né? Mas muito assertiva, na nossa opinião, de que o Proagro tem muitas ineficiências, certo? E isso é real. A gente sabe a diferença muito grande que existe do seguro agrícola do Proagro em termos de viabilidade, né? O Proagro ele dá muito prejuízo nas suas operações, então o governo optou por fazer cortes bruscos no Proagro. Dentre eles, tivemos a diminuição do enquadramento do Proagro, que passou a renda bruta. O produtor que tinha uma renda bruta de até 335 mil reais, ele poderia contratar o Proagro, certo? Agora passou para 270 mil. Então, como diminuiu isso, os produtores que faturam acima de 270 mil já não podem mais acessar o programa. Então, naturalmente, já vai ter uma redução no número de produtores que vai acessar esse programa. Então, tudo está dentro dessa estratégia do governo para realmente diminuir as operações de Proagro e tentar diminuir o prejuízo que essas operações dão. Porque qual que é o problema que nós temos? O governo ele desembolsa um montante para o Proagro anualmente, é cobrada uma taxa do agricultor chamada de alíquota, mas o governo não tem previsibilidade de quanto que ele vai ter que bancar. Ele se obriga a bancar todas as indenizações do Proagro, certo? Ele sabe quanto que ele arrecadou com as alíquotas, mas ele não sabe quais prejuízos que vai ter na ponta e quanto ele vai precisar desembolsar para o pagamento dessas indenizações. Já no caso do seguro agrícola, quem paga essa conta é o resseguro e as seguradoras. Então o orçamento do governo não entra na jogada. No caso do seguro agrícola, o orçamento do governo entra na jogada somente para pagamento do programa de subvenção ao seguro, né? Que é o que o governo paga parte do prêmio, parte do valor da contratação do seguro para o produtor rural.
Além disso, nós tivemos uma mudança no Proagro nas alíquotas em si, né, que é o preço que o produtor paga. Agora existe uma variação que antigamente era só por cultura, né? Então era aquela taxa fixa por cultura. Agora nós temos as variáveis por cultura, por município e por microrregião. Então existe uma tabela aqui, né? Isso é uma resolução do Conselho Monetário Nacional número 5.125. Quem quiser procurar aí na internet, aí tem lá a tabela de todas as culturas, todas as micro-regiões. Então nós temos, por exemplo, ó, milho safrinha em Porecatu, na região de Porecatu, está em 10%, ou seja, 10% do valor do financiamento ou do orçamento é quanto o produtor tem que desembolsar para contratar esse programa de garantia, tá? Então olha a diferença, o caso de Porecatu para milho safrinha 10%. O caso de milho safrinha na região de Pitanga fica em 23%, certo? Ou Centro-Sul Paranaense 23%, Noroeste Paranaense 22,8%, Norte Pioneiro 11,39%, isso tudo para milho safrinha. Então, gente, para algumas regiões teve um aumento exponencial. O que o governo alega é que começaram a ser utilizados inteligências de autuaria para definir essa precificação, certo? Então, claro, é muito importante que tenha essa personalização realmente, né? Tem muita correlação esse risco com região. E o que a gente observa também é que o Proagro ele teve muita questão de fraude, né? Então nós vemos que aumentaram muitos valores aqui em regiões que já são noticiadas há muito tempo, que tem muita suspeita de fraude no Proagro. A gente se orgulha muito aqui em Rolândia de operar com o Proagro, se orgulha muito de operar com o Proagro de maneira transparente, de maneira ética, assim como os agentes financeiros aqui da nossa região trabalham também de maneira transparente e ética. Por isso, aqui na nossa região, nós ainda mantemos alíquotas coerentes. Então é muito importante fazer essa observação aqui. O governo está certo nisso e nós estamos pagando preço, aquela mesma história. Os bons pagam os preços pelos ruins, e isso está acontecendo nesse exato momento com o Proagro. Tivemos sim inúmeras situações de fraude, a gente ouve falar diariamente, infelizmente isso aconteceu. Então, no nosso entendimento, a ministra Simone Tebet, ela acertou em ter identificado esses problemas no Proagro. Agora, o que o governo erra é não ter feito uma compensação para o seguro agrícola. Então, o que nós temos no Proagro hoje? No Proagro nós tínhamos cobertura de qualidade para grãos, então quando tinha chuva excessiva, o Proagro cobria. Quando tinha uma geada no milho, estragava aquele milho, o Proagro cobria. Cigarrinha no milho, enfesamento, o Proagro cobria. E agora nós não temos isso no seguro agrícola. Ainda mais grave que isso ainda é o montante de recurso em si. O seguro rural, ele vem caindo o valor da subvenção ano após ano. Ele era 50%, 45%, hoje para a soja, por exemplo, está em 20%. Isso tem caído muito, essa subvenção. E até o montante do seguro em si, né? Nós temos o valor de 1 bilhão aproximadamente para a subvenção do seguro rural. Esse é um valor muito aquém do que nós precisamos. Para a gente chegar no mesmo patamar da contratação de 2021, que foi o recorde, né? Depois de 2021, nós só reduzimos a contratação do seguro rural. Assim, os valores, eles são vergonhosos hoje que nós temos no seguro agrícola, gente. São menos de 15% da área agrícola brasileira é segurada hoje. Isso aí é um número totalmente irresponsável, tendo em vista o tamanho do nosso agro, né? Então, pelo amor de Deus, nós temos que acertar isso de maneira urgente. Eu estou muito contente que os agentes, eles têm
estão tendo consciência dessa situação. Nós já vimos até o ministro Carlos Fávaro falando sobre isso, a CNA, a FPA, a FENSEG, a Embrapa, o diretor da gestão de risco do MAPA, o Jonatas Pulqueiro também, o meu colega Raul Amaducci lá do MAPA também. Então a gente percebe que, pô, que legal, tem um entendimento hoje de como o seguro rural é importante. Óbvio, nós vamos esbarrar ainda na questão orçamentária, e a gente já tinha solicitado para eles, né? Pô, que venha esses recursos já no Plano Safra, que já venha essa alteração no Plano Safra. Então veio essa redução do Proagro, não veio a compensação do seguro como nós havíamos solicitado, mas o ministro já se pronunciou de que isso tem sido muito discutido para vir no ano que vem, né? Então nós estamos ainda nessa expectativa. Eu particularmente tenho muita esperança por ver esse engajamento dos agentes com o seguro rural. Eu acredito sim que vai vir melhorias substanciais, mas nós também temos que fazer a nossa parte, né? Uma coisa que nós já questionamos há muito tempo dentro do seguro agrícola é, por exemplo, a falta de personalização dos produtos. Como é que nós podemos, por exemplo, você que gosta de futebol, você tem 3 jogadores, você tem o cara que é reserva, que nunca entra. Você tem o cara que é o reserva, mas que entra todo segundo tempo e mete caixa todo jogo. E você tem o terceiro, o titular, o artilheiro absoluto. O que acontece se você oferece o mesmo contrato para os 3? É óbvio que seu time só vai ficar com as pernas de pau. Então é isso mais ou menos o que tem acontecido no seguro agrícola hoje. Quem utiliza boas práticas para a produção agropecuária não contrata seguro porque acha que é caro e cobre pouco. E quem não utiliza boas práticas ou quem tem maior risco tem que contratar todo ano e obviamente que utiliza muito mais. Então tende naturalmente a dar prejuízo esse negócio. Então nós precisamos também, dentro do seguro agrícola, urgentemente utilizar mais inteligência agronômica. Então nós temos técnicos, nós temos capacidade e não tem país com tanto conhecimento agronômico igual o Brasil. Então está na hora da gente retomar essa valorização dos engenheiros agrônomos, como aconteceu durante toda a história da nossa agricultura, como aconteceu durante toda a história do cultivo da soja, do cultivo do milho safrinha, do trigo, que tem expandido também para o cerrado, como a gente gravou aqui em outros podcasts. A tecnologia agronômica, ela está aqui, está ilustrada nos próprios episódios que a gente tem gravado aqui com inúmeras entidades, inúmeros segmentos dentro do agro. Então a gente espera que isso também seja levado em consideração para a gente ter um seguro mais robusto que proteja, evidentemente, o produtor rural brasileiro. E eu deixo aqui também uma reflexão para todos os nossos ouvintes, como o seguro rural sendo um agente de diminuição da inflação. Vocês querem saber por quê? Tem coisa melhor no combate à inflação do que estimular a produção? Do que aumentar a produção? Então, nós temos produtores rurais protegidos, estimula com que eles façam investimento, estimula com que eles aumentem a produção, e isso naturalmente combate a inflação. Então nós ficamos num cabo de guerra. Eu não cresço porque eu não invisto porque eu não cresço. Então eu afirmo aqui categoricamente, um investimento no agronegócio, no sentido do seguro rural, ele vai garantir fôlego para o governo, ele vai garantir eficiência para o governo, para quem sabe no próximo Plano Safra precisar de menos recursos, certo? Então nós temos essas inteligências, essa ciência à disposição para ser usada. É óbvio que a gente precisa de recursos, precisa aumentar o montante é baixo ainda, como eu disse no começo, 1 bilhão é pouco, a gente precisa de aproximadamente 3 bilhões. E também o aumento da subvenção, que já foi muito maior, hoje está chegando só a cerca de 20%. Então é óbvio que isso também espanta quem quer contratar seguro, né? Se o seguro está mais caro, vai ter menos contratação também, naturalmente. E o produtor desprotegido não é bom para ninguém, não é bom para a segurança alimentar brasileira. Ainda sobre o seguro rural, nós tivemos um anúncio super benéfico, muito bom,
de uma condição especial para os produtores do Rio Grande do Sul. Então foi o único anúncio relacionado ao seguro rural dentro do Plano Safra. Foi uma condição especial na subvenção, então aumento da subvenção para os produtores do Rio Grande do Sul, especificamente para os municípios afetados pelas inundações. Então essa foi uma iniciativa muito boa, que ajuda demais, né? O Rio Grande do Sul precisa muito. Inclusive nós estivemos, né? A empresa Rural Service esteve no Rio Grande do Sul com mais de 10 peritos tentando mitigar um pouco dos danos que aconteceram. Foram situações muito tristes. Lavouras que se acabaram completamente. Tivemos sim, a maior parte das áreas já haviam sido colhidas, né, tanto de soja quanto de arroz, que foram as principais culturas afetadas, mas o prejuízo, gente, para quem fica, ele é muito gigante. Então, mesmo que tenha 70% da área colhida, às vezes aqueles 30% que faltava colher, eles representavam 100% da área de um produtor. Então, esse produtor teve 100% de perda na área dele. Lembrando ainda que aproximadamente 70% da área estava colhida no estado todo, né? Mas a região ali ao sul de Santa Maria, que planta mais tarde, eles tinham mais de 50%. Então, a perda regional ainda foi muito grande. Eu digo isso porque entrou toda aquela seara do leilão de arroz e etc., mas é importante a gente contextualizar isso, né? Então foi um acerto trazer esse benefício para os produtores, mas como sempre eu deixo uma provocação, né? Até quando que a gente vai ficar correndo atrás? Então eu vou dar o benefício depois da catástrofe? Então quer dizer, quantos produtores estavam segurados que vão receber indenização por essa catástrofe? Eu acredito que poucos, né? Porque o seguro agrícola no Rio Grande do Sul está em frangalhos. Ele tá horrível as propostas para eles. Agora vai melhorar. Então quer dizer, agora vai melhorar para quem sobrou, né? E quem quebrou? Eu tenho um caso muito triste que eu fui fazer perícia na área de um produtor lá. Na verdade, o beneficiário, a proprietária era uma mulher. E quem estava me acompanhando na vistoria era o gerente dela, o responsável, ele era um ex-proprietário, que tinha quebrado na safra 21-22. Ele quebrou com a seca, então isso mostra para a gente como os extremos climáticos estão aumentando, como a necessidade do seguro agrícola ela é iminente, nós precisamos dessa solução urgente. E aí ele estava trabalhando para essa proprietária, sendo gerente da área dela, e a proprietária ia quebrar. Então, o gerente quebrou em 21-22 com a seca e a proprietária estava quebrando nas enchentes agora. Então, quem que sobrou para pegar esse benefício desse plano safra, né? Quem que vai conseguir contratar? É quem sobreviveu a isso aí. Então, até que ponto nós vamos ficar correndo atrás em vez de solucionar o problema do seguro agrícola, do seguro rural de uma vez? Por último, nós temos outro ponto de atenção aqui dentro do Plano Safra, que é a questão dos recursos livres e dos recursos obrigatórios. Eu deixo aqui uma provocação para todos os agentes que estão envolvidos nisso. Desde o Plano Safra 19 e 20, nós temos a inclusão dos recursos livres no anúncio do Plano Safra, certo? Para esclarecer um pouco melhor, os recursos livres, eles são recursos provenientes de fontes que não têm destinação obrigatória definida pelo governo. Ou seja, eles são recursos dos próprios agentes financeiros, não tem participação do governo. Essas taxas de juro, elas não são subsidiadas, então naturalmente elas têm um valor mais elevado. É óbvio que elas são negociadas livremente entre o banco e entre o produtor rural, então elas são mais desburocratizadas, têm sim a sua vantagem. E ao contrário, naturalmente, dos recursos controlados, os recursos controlados eles têm origem nessas regulamentações governamentais e têm as condições especificadas dentro do manual de crédito rural, então são mais burocráticas. Então, e esse montante não é calculado, né, pelo governo, então é uma estimativa, certo? Então, o que eu deixo a provocação aqui? Nós temos incluídos hoje dentro do Plano Safra um valor de recurso livre. Esse valor de recurso livre é um valor estimado
o banco, os agentes financeiros, eles não são obrigados a emitir esse valor de financiamento. Eles são calculados, eles são disponibilizados com base nas próprias avaliações dos agentes financeiros. Então está sendo anunciado um montante já desde 2009 e 20, então, na minha opinião, de maneira propagandista, tem sido sempre anunciado valores maiores, incluindo recursos livres, que não são necessariamente, nem necessariamente vão existir, nem necessariamente vão chegar ao produtor rural. É excelente que tenha isso sim anunciado, tá? Isso é importante dizer. É muito importante que tenha uma previsão do montante total que vai ser disponibilizado de crédito e tal, mas não da maneira propagandista que tem sido feita, né? Só para a gente anunciar planos safras estratosféricos, quando na verdade realmente o que interessa para nós que parta do governo são os subsidiados, né? São os valores que são controlados, os juros equalizáveis e assim por diante. Esse basicamente foi um resumo então da nossa perspectiva do plano safra atual, um pouco dessas mudanças aí, né, o que aconteceu. Eu quero deixar bem claro aqui que a situação financeira do país envolvido essa questão da responsabilidade fiscal do governo, ela não é fácil, então não foi fácil negociar esses montantes, negociar o plano safra. A gente entende que a agricultura merecia sim muito mais, né, tendo em vista o resultado que nós tivemos no PIB do ano passado, o fortalecimento que o agro traz para o país, essas outras situações que nós levantamos ao longo desse programa aqui, mas os agentes, no geral, se esforçaram muito para garantir um plano safra bom. Veio um plano safra razoável, mas estamos de parabéns por conseguir manter essa política pública super eficiente, super necessária para o país todo, não só para o agronegócio, tendo em vista a importância do agro para o país. Então todos os agentes estão de parabéns, a gente vai continuar lutando, né? Nós ainda temos essa empreitada para o começo de 2025, que vai ser essa questão do seguro rural, garantindo o orçamento que vai ter esse investimento. É muito importante. Ainda ficaram de fora desse plano safra um problema que nós tivemos, que é a liberação trimestral do recurso, né? Então, como essa liberação passou a ser trimestral, tem meses, por exemplo, que são os meses de maior emissão, né, dos financiamentos. Então, por exemplo, no primeiro mês eu esgoto todo o valor. Então, no primeiro mês, já como a demanda é muito grande, todo o valor é oferecido no crédito, então tem que se aguardar mais 2 meses para que entre novos recursos. Então existe já essa discussão para que haja uma antecipação, quando necessário, do envio desses recursos. E também temos a situação de alguns agentes, houve um aumento do número de agentes financeiros que trabalham para o crédito rural, né? O que operam o plano safra, o crédito rural. Isso é muito bom, ter essa diversificação é excelente, nós precisamos disso, mas a gente percebeu que tinham muitos agentes financeiros despreparados. Então aconteceu muitas vezes de ter o recurso e o recurso ficar represado na mão daquele agente financeiro, ele ter que devolver depois de última hora, sendo que nós tínhamos em outros agentes financeiros produtores que precisavam captar esse recurso. Então são outras questões, outras minúcias que nós ainda estamos brigando aí, estamos dialogando, na verdade, né, gente? Desculpa essa forma de falar brigar aí, é até uma besteira, ninguém briga aqui, nós só troca ideia, como é o intuito desse podcast aqui. Beleza? Trazer um pouco da nossa visão, das nossas informações. Eu quero deixar à disposição de vocês a Rural Service, que a gente fica aqui em Rolândia para trocar ideia. A gente trabalha muito forte com crédito rural, muito forte com seguro agrícola, assistência técnica, consultoria. E a gente faz esse podcast aqui para trazer um pouco de informação para os agentes e também a nossa opinião, né, do mercado e das coisas que estão acontecendo. Nós estamos disponíveis no YouTube e no Spotify, temos Instagram, temos LinkedIn, se vocês quiserem seguir a gente na rede social. Eu peço para vocês, se tiverem no Spotify, que classifiquem o nosso programa, classifiquem o nosso podcast aí com 5 estrelas, por favor. Se tiverem no YouTube,
que se inscrevam no canal, compartilhem, comentem. E nós estamos juntos, nosso objetivo aqui é continuar promovendo o desenvolvimento do agronegócio e nessa atividade aqui com informação e com opinião. Eu conto com vocês comentários, sugestões, críticas, todo feedback ele é bem-vindo e desejo a todos aí um excelente plano safra 24-25, que nós possamos colher excelentes frutos e ajudar o nosso país e o nosso agronegócio a continuar crescendo.